Algumas mulheres ensinam por profissão, outras também por vocação. Essa é a história da professora que materna em sala de aula. O que te motivou a seguir a carreira de professora? Quando eu comecei a dar aula, eu não queria, né? Que eu achava assim que não era para mim dar aula. Mas aí, conforme eu fui ficando próxima dos alunos, né? Cada dia mais conversando com eles, aí eu fui me apaixonando pela profissão. E todos os alunos eram muito carinhosos comigo também, porque eu sou assim, eu não sei se chegar só e dar aula, eu sempre gosto de conversar, eu falo um pouco sobre mim, ou gosto de ouvir sobre a vida deles também. Eles até dizem que eu sou fofoqueira, porque quando eu escuto qualquer coisa eu falo, pode contar, fala. Então, e aí eu tenho sempre essa aproximação com os alunos. Eu não sei só chegar, boa tarde, bora pro conteúdo. Eu sempre gosto de conversar, saber sobre eles. Falo, claro que eu não conto toda a minha vida, mas eu conto alguma coisa que acontece para que a gente crie uma afinidade, uma intimidade e tenha uma aproximação, um afeto. Que eu acho que a vida assim já tem tantos problemas, tanta coisa que acontece. Todo mundo tem tanta dificuldade e se a gente levar assim, as coisas muito assim ao pé da letra, muito a sério, eu acho que acaba ficando chato, acaba fazendo com que a matéria fique chata, com que você fique chata na sala de aula e os alunos acabam criando, ao invés de criar uma afinidade, cria raiva, cria aquele ranço, aquela raiva do professor. Então eu tento ao máximo se aproximar de todos os alunos. Como é para você conciliar o papel de educadora com o papel de mãe? Hoje já é mais fácil, mas no início eu me cobrava muito. Eu achava assim, eu chorava alguns dias porque eu achava que eu não estava sendo uma boa mãe, né? Porque como eu tinha que ficar na escola, né? Já teve anos que eu trabalhei os 3 turnos seguidos, trabalhei de manhã, tarde e à noite. Então eu via eles mais no final de semana. E teve alguns momentos também que eu não sabia separar, dividir o momento do trabalho e o momento da minha família. Eu achava que eu tinha que ser a primeira a entregar tudo, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. E aí quando uma amiga minha, há uns anos atrás, eu lá estava assim, agoniada, estava até com o olho cheio de lágrimas, porque tinha muita coisa para entregar. Aí ela triscou assim no meu ombro, porque, como eu falei, como eu criei essa afinidade com o aluno, às vezes eu achava assim que qualquer coisa que acontecesse de errado com o aluno, a culpa era minha. E aí ela triscou no meu ombro e falou assim, doida, tu só tem 2 meninos para criar. Esses aqui só são teus alunos. Quando você sai daqui, eles têm a família deles. E aí eu comecei, realmente, eu tenho que me preocupar com eles enquanto eu tô aqui. Mas na minha casa é minha família, meus filhos. E aí desde então, quando eu chego em casa, eu não trago mais avaliação, diário, nada eu faço em casa. Eu sou professora na escola, lá eu faço meu diário, lá eu corrijo minhas avaliações, elaboro minhas avaliações. E em casa eu sou a mãe do Cauê, a mãe do Gustavo, a esposa do Jefferson. E faço de tudo para estar o mais presente possível para eles. Porque senão, se a gente for colocar sempre o trabalho em primeiro lugar, a gente acaba deixando muito a desejar em casa. E os meninos estavam sentindo muito a minha falta, né? Quando eu estava nesse momento de achar que eu tinha que dar conta de tudo e na verdade não estava dando conta de nada. E hoje, graças a Deus, não. Eu já consigo conciliar bem. Consigo ficar em casa com eles e para eles, não pensando em coisas da escola. E quando eu estou na escola, eu penso em tudo que eu tenho que fazer ali para não trazer o mínimo possível de trabalho para casa. Já sentiu que precisou escolher entre seus alunos e seus filhos? Como lida com isso? Já, igual eu falei agora há pouco, né? Quando eu ficava assim, me culpando.
Porque já teve caso de menino zerar a prova e eu achava que ele zerou porque eu que não dava uma boa aula, eu que não explicava direito. Então eu acabava tirando mais tempo para as coisas da escola do que para os meus filhos. E aí eu achava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu não tô dando conta. E aí foi quando eu tive, né, esse toque de perceber que eu tinha que separar, né? Eu não tenho como ser perfeita. Todo mundo tem suas limitações, né? E não tem como eu ser perfeita como mãe, perfeita como professora. Todo mundo tem as coisas que você não vai dar conta. E como diz hoje em dia, que todo mundo usa essa frase, né? E tá tudo bem. Ninguém dá conta de tudo, né? Tem dia que você não vai dar conta de lavar o cabelo. Tem dia que você não vai dar conta de entregar aquela atividade que o diretor pediu com urgência. Mas você vai entregar, você vai conseguir lavar seu cabelo no outro dia, você vai... Então, aí eu fui aprendendo que eu não precisava me desesperar, né? E aí hoje não, eu não acho que eu tenho mais que escolher ou meus filhos ou os alunos. Eu acho que eu consigo administrar bem melhor isso, né? Colocar eles ali como que eu posso dizer? Numa linha, onde eu me desvio para todos os lados em que eu preciso em cada momento. Tem um momento que eu estou na minha casa, igual eu disse agora há pouco, que eu sou a mãe. E tem um momento que eu estou na escola, que eu sou a professora. Qual foi o momento mais difícil que você viveu como mãe e professora? Como mãe e professora ao mesmo tempo? Como mãe, foi quando eu tive o Gustavo, né? Foi o momento assim mais difícil até hoje na minha vida. Na verdade, teve 2 momentos muito difíceis e os 2 episódios foi com o Gustavo. Primeiro foi o nascimento dele, né? Porque foi um momento assim muito assustador, que eu achava que eu ia perder a minha vida, né? Eu digo até hoje que eu tive uma experiência, né, de morte, porque quando eu estava imperatriz, e aí eu estava deitada na cama e eu senti uma pontada muito forte na barriga. E eu levantei e falei assim, mãe, minha barriga tá doendo. E fui pro banheiro, e é isso que eu lembro. Quando eu acordei, tinha um monte de gente ao meu redor tentando me reanimar. E nesse momento em que eu estava desacordada, eu fui para um lugar diferente, assim. E quando eu voltei, minha pressão estava muito baixa. Eu não tinha quase sinais, né, de vida. E aí me levaram para o hospital e o médico disse que o Gustavo não tinha mais vida. Que eles iriam fazer um parto de um feto morto, né? Que ele não tinha mais vida. E aí a minha hemorragia foi interna. E eles, como eu estava também, como eles falaram que já tinham perdido o bebê, eles iam tentar salvar a minha vida. E aí eles fizeram toda a lavagem dos meus órgãos. Porque como a hemorragia o sangue não saiu, o sangue foi para dentro dos órgãos, eu tive que ser órgão por órgão lavado com soro, tirando pedaços de sangue, assim. E aí, quando o médico abriu o útero, o Gustavo chorou. E os médicos diziam que ele não tinha mais vida. Aí até o médico levantou ele assim pra cima e falou, esse aqui tem um propósito muito grande na vida dele, porque não era para ele estar vivo. Meu útero estava rasgado, né? Então tinha parado de mandar oxigênio, tinha parado de mandar nutrientes, ele não estava recebendo mais nada. Então, para a medicina, era para ele estar morto. E aí, o segundo foi quando, o ano retrasado, quando eu recebi o diagnóstico que ele tinha uma doença autoimune, que ele ia ter que ir para UTI para receber uma medicação. E aí o médico disse que ele ia ter que tomar 3 ampolas dessa medicação. E cada ampola custava 18 mil. E aí, essa doença dava um problema no coração. E aí foi feito todos os exames, passei por 3 pediatras e todas falavam a mesma coisa. E aí, nisso eu imperatriz, eu trabalhando já como professora. E aí eu
passei mensagem, né, pro Romário, passei mensagem para Marli, que era a outra diretora que eu trabalhava na Celestina. Não tem como eu ir trabalhar, eu estou com o Gustavo e Imperatriz, só que eu não falei para eles a gravidade, né, do que estava acontecendo. E aí, enquanto eu estava lá, eu só orava e pedia a Deus para que aquilo não fosse verdade, né, que eu não queria ver meu filho naquela situação. E aí, à noite, quando eu fui dormir, eu orei e pedi muito para Deus. Eu nunca tinha contado isso, eu até falei para Deus que eu ia fazer depois falar, né, sobre essa experiência. Agora é a oportunidade, né? E aí eu pedi para Deus chorando que eu não aceitava aquela condição para o meu filho. E aí veio no meu coração que não era para levar ele, no outro dia era para eu levar ele para UTI. E veio no meu coração que não era para levar ele para UTI, que era para eu pedir os exames novamente. E a doutora me fez assinar um termo que eu estava sendo irresponsável por não levar ele para UTI, e ela pediu os exames. E quando os exames chegaram, a doutora não acreditava em Deus, ela era ateu. E ela falou: como assim, esses exames não são da mesma pessoa? Ontem eu fiz os exames desse menino e estava tudo péssimo, ele tinha que ir para UTI e hoje não tem nada. Parece ser outra pessoa, tá tudo normal. Mas mesmo assim ela pediu para eu fazer o exame do coração e tava tudo perfeito, não tinha. Então esse foi assim o maior milagre que eu tive na minha vida depois do nascimento dele, né? Aí eu falei: Deus, tá bom, já tá bom de coisa com o Gustavo. E graças a Deus hoje ele é um menino saudável, forte, né? Gosta de brincar, é muito carinhoso comigo, com o pai dele, com a avó, todo mundo. Ele é muito tímido, mas quando ele cria uma intimidade, ele é muito carinhoso. Ele fala o dia inteiro: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Acho que ele fala umas 300 vezes que me ama. A avó dele também: vó, te amo, vó, te amo. Todo mundo assim, ele gosta de estar o tempo todo demonstrando, né, esse carinho, esse amor. E na escola, o momento assim, como professora, até hoje, assim, o mais difícil que eu tive foi quando uma aluna uma vez me pediu para ir no banheiro e essa aluna demorou e eu saí para ver o que estava acontecendo. Entrei no banheiro e essa menina estava chorando muito e ela se lavava assim. Eu perguntei o que era que tinha acontecido e ela disse que tinha sido abusada. E aí, naquele momento, assim, foi como se meu chão tivesse caído, que eu nunca tinha presenciado, né? Uma pessoa naquela situação, uma menina nova. E aí, eu informei a escola, e aí acionaram, né, o conselho e tudo, a família. E aí, naquele momento, assim, eu vi o tanto que, às vezes, a gente, como professor, se acha tão pequeno, mas o quanto que a gente é importante na vida de muitos alunos, porque tem muitas coisas, como eu sou professora de biologia, tem muitas coisas, principalmente as meninas, né? Não tem coragem de perguntar para a mãe, não tem coragem de falar para a mãe, mas tem coragem de perguntar e falar para a professora de biologia. Então elas tiram dúvidas, elas perguntam, é assim, assim, assado. Ah, professora, eu tenho vergonha de perguntar para minha mãe. Se eu perguntar isso para minha mãe me mata. Então, eu me sinto importante assim, quando eu percebo que elas sabem que podem falar isso para mim e que eu não vou falar para outra pessoa o que ela me falou, né? Eu jamais faria isso, porque eu percebo que elas têm uma confiança, uma afinidade, um afeto, né? Porque a gente acaba criando, né, esse vínculo muito forte na escola. E aí o momento mais difícil até hoje que eu me lembro foi esse, de eu ter visto aquela menina naquela situação e ela não tinha contado para ninguém e teve coragem de contar para mim. E aí eu não podia ficar sem contar para ninguém, né? Eu tinha que fazer alguma coisa para defender aquela menina. E qual foi o momento mais marcante ou gratificante? Marcante ou gratificante? Como professora, foi assim, eu digo que cada turma, às vezes até os meninos ficam: ah, a senhora tem turma preferida? Eu não tenho turma preferida. Cada turma tem aquele aluno que eu gosto de maneira um pouco mais especial, que sempre tem aqueles que a gente se aproxima mais, né? Mas assim, todos os anos eu tenho
alguns momentos marcantes, né? Quando eles trazem, pode ser a menor coisa, uma surpresa, quando fazem uma festa surpresa pra gente, quando se lembram, viajou, trouxe ó, professora, eu estava viajando, trouxe isso aqui para a senhora. Na hora que eu vi lá, lembrei da senhora. Então, cada pequeno gesto eu considero como marcante, né? E aí, o ano passado, por exemplo, né, teve até o pessoal, os meninos da manhã, fiquei dizendo que eles são minha turma preferida, da 303 da manhã. Mas é porque eu criei um afeto muito grande com eles. Eu dou aula para eles desde o 8º ano. 8º ano, 9º ano, 1º ano, 2º ano e agora o 3º ano. E aí o ano passado eles jogaram bola no torneio lá da escola de futsal. E aí eles fizeram um cartaz com o meu nome. Aí eles fizeram um gol, aí correram lá, pegaram o cartaz e vieram. Que era o gol, era para mim. Com vergonha eles ficaram, né? E disseram que com medo do meu marido, mas mostraram lá o cartaz e seguraram. Então isso aí me deixou assim muito emocionada. Eu não estava esperando. E aí eu fico feliz. São pequenos gestos que vocês fazem, que fazem com que eu fique assim com um coraçãozinho assim quentinho, apertado e feliz. Assim, principalmente para as mães que estão iniciando, né? Porque eu acredito que as professoras que já estão há bastante tempo na docência, né? Eu acho que a maioria já aprenderam isso que eu vou falar. Mas quem está iniciando, não permita fazer com que você seja só professora, né? Sempre lembrar que acima de tudo, você é mãe. Não só em casa, né? Você também, de certa forma, é um pouco mãe de cada aluno, né? Porque esses alunos ali, eles te contam coisas da vida deles, eles contam tristezas, contam alegrias, participam coisas que aconteceram na vida deles. Então, a gente acaba sendo mãe, professora, psicóloga. Às vezes a gente é a única que dá uma palavra de carinho para aquele aluno. Então, e não esquecer também que, acima de tudo, você está lidando com seres humanos, né? Que não adianta você ser, eu sou assim, carrasco, eu não sei ficar conversando com o aluno, dando papinho para o aluno, senão o aluno acaba criando intimidade demais. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu acho que tudo tem limite, né? Eu sempre gosto de falar, não confundir, né? Intimidade com liberdade. Então não é dar liberdade, é criar uma intimidade com os alunos, porque isso faz com que os alunos criem um carinho por você. E eles não vão te desrespeitar por você dar essa abertura para eles terem um carinho, né? Então não ter medo. Claro que a nossa profissão é difícil, a gente lidar com muitas pessoas, né? Igual cada sala você tem ali 35, 40 pessoas de famílias que você não conhece. Você não sabe como é a estrutura familiar daquela pessoa. Mas às vezes a estrutura familiar daquela pessoa é toda quebrada. Ela não tem um pai que dá um afeto, um carinho. Ela não tem uma mãe para dar um conselho, falar o que é certo e o que é errado. E ainda chegar na escola ter um professor que nem olha para ela, né? Então eu acho que olhar com carinho, ver o que cada um está passando, ver o que acontece, né? Não só ali na sala, que às vezes a pessoa está ali, hoje eu não quero fazer atividade. Claro que tem aqueles que têm preguiça, mas tem aqueles que às vezes estão passando por um momento assim difícil. E a gente tem que saber olhar com um olhar assim de afeto, de carinho, não só de julgamento, né? E também saber dividir, né? O momento de estar na escola e o momento de estar com a sua família. Não deixar de viajar, não deixar de passar um final de semana com os filhos, com o esposo, por conta de que você tem que corrigir atividade, fazer prova, fazer diário, né? Então, tentar manter sempre as coisas mais organizadas possível para que você possa usufruir
e ser participativa e ativa dentro da sua casa, com seus filhos e com seu esposo, né? Porque senão a gente só fica trabalhando o tempo todo, porque a vida de professor sempre tem trabalho, como qualquer um outro, só que o do professor eu acho que é assim um pouquinho mais, porque a gente nunca consegue fazer tudo lá na escola, mas a gente tem que tentar ao máximo fazer as coisas lá. Ela ensina com palavras e ama com o olhar. Essa é a mãe que transforma todos os dias. Ela não forma apenas alunos, forma seres humanos. Neste episódio, conhecemos a força de uma mãe, que também é professora, que educa com amor dentro e fora de casa. Se essa história tocou você, continue nos acompanhando. Todo domingo um episódio novo de Retratos de Mãe.